Bom dia, senhores torcedores do canal CN Flu. Eu estava vendo esse noticiário que está acontecendo. Antes de falar ali o que eu vi no GE, eu venho de uma época que os jogos eram mais bonitos, o futebol era mais elegante, mais jogado, não tinha essa politicagem que tem hoje. Até teve uma época que teve isso, na época do Eurico Miranda, que ele puxava mais a sardinha pro Vasco e levava junto o americano do Caixa d'Água. Tanto é que depois que os dois morreram, o americano sumiu, né? E o Vasco, infelizmente, está no estado que está aí. Que eu gosto de ver todos os times do Brasil fortes, porque é campeonato bom, é o campeonato que todos os times estão bons, né? Em bom estado, com situação financeira parecida. Porque o futebol de hoje em dia é ridículo, porque você tem 2, 3, 4 times aí com a situação financeira muito boa, principalmente o Flamengo e o Palmeiras, que é uma diferença muito grande, né? E quando se fala em fazer uma liga, né, o Flamengo e o Palmeiras puxam a sardinha para o lado deles. Aí depois vem a presidente do Palmeiras falar que quer todo mundo igual para o campeonato ficar melhor, mas na hora de dividir ela não pensou nisso. Aí quando viu o Flamengo querer, o presidente do Flamengo falar primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu, quinto eu, depois os outros. Aí ela começou a mudar um pouco de lado. E outra coisa, cara, esse negócio deles poderem contratar todo mundo, tem que haver uma divisão, poder gastar X por ano, porque aí o Nino ficou de voltar para o Fluminense, pelo jeito vai para o Palmeiras. O Palmeiras vai lá, bota uma fortuna, como é que o Fluminense vai equiparar com aquilo? A não ser que o André Esteves do, do, do banco queira disputar com ela, que aí ele é mais rico que ela, né? Ele é um dos maiores milionários do Brasil, ela não tem como disputar com ele. Mas ele não faz isso. A Leila faz pelo Palmeiras, mas o André Esteves não faz, infelizmente, né? Então aí ela leva vantagem em tudo. E tem o outro lado, o Flamengo, que tem dinheiro demais, que ele conseguiu pagar a dívida dele. Não sei como é que foi esse empréstimo que ele fez na época do Bandeira, que não estou dizendo que foi nada ilegal, mas os juros ridículo que eles conseguiram, nenhum outro clube conseguiu. E ele, por ter uma torcida que é a maior do Brasil, consegue encher o Maracanã com pessoas que às vezes, infelizmente, não tem o que comer, mas vai lá e dá para assistir o jogo. Aí a torcida do Fluminense não é assim. A torcida do Fluminense só vai a jogo quando é decisão. E olhe lá. Aí por isso que quando tem pesquisa, a do Fluminense está lá para baixo, porque quase não aparece para assistir os jogos do Fluminense. E também sair na hora dos jogos, você vê, o jogo do Flamengo pela Libertadores, o jogador do Flamengo deu um pisão no jogador do eu esqueci o nome do outro time. Aquilo ali é um troço violento, era para ser expulso. Aí o juiz não deu nada, o VAR chama, o juiz diz que não é nada, dá um amarelo. O PC Oliveira, que nunca foi um grande árbitro, foi um juiz de razoável para baixo, vem falar que aquilo ali era jogo só para lance só para amarelo. E a imprensa toda, que é flamenguista e é paulista também, fala que aquilo ali não era lance para vermelho. Aí o lance do Fluminense lá, e teve ainda um gol que falaram que estava impedido e deu para ver que não estava impedido, né? Aí o Flamengo ganhou de 2-0. O Flamengo ganhou um time bem melhor do que o Cusco, né? Bem melhor, dava para ganhar, mas não tinha necessidade disso, né? O jogo do Palmeiras lá, o Gustavo Gomes
empurrou o jogador do time adversário, né, que foi, acho que foi o Bahia, empurrou ele, foi falta, é uma falta igual a que ao que o Castilho fez no jogo contra o Curitiba. E ali o PC e o juiz e o VAR falaram que não foi nada. Agora o do Fluminense foi. Aí anularam o golaço do Fluminense. O Fluminense saiu de lá com empate. E o Palmeiras saiu com a vitória. Aí, além do dinheiro que eles dois têm, como é que você pode disputar um campeonato de pontos corridos com dois times que, além do dinheiro que tem, ainda são ajudados pela arbitragem por toda a imprensa? É impressionante. Basta ver jogo. Vocês vão ver jogo agora, domingo, que infelizmente foi adiado para domingo, que é outra coisa errada, foi adiado para domingo. Na hora eles botam os microfones lá na torcida do Flamengo. Eu não sei quantos torcedores fluminenses vão, porque depois do que aconteceu, não deve quase ninguém. Mas quando está igual, ou o Fluminense está maior, eles botam o microfone lá na torcida do Flamengo, faz som só da torcida do Flamengo, e do Fluminense não faz, porque está longe o microfone, parece que tem muito menos gente. E outra coisa, eu vi o jogo Flamengo-Fluminense, esse Luiz Roberto, que infelizmente está com esse problema na garganta, Deus queira que ele consiga se tratar e ficar legal, e volte a narrar os jogos normalmente. Ele quando sai, não, aliás não foi nem ele, foi um outro, que na hora de narrar o gol do Flamengo, faz mó grito, gol! Aí quando sai o gol do Fluminense, gol do Fluminense. É assim, cara. O Mundial, o Luiz Roberto, o Júnior, o Roger, quando o Botafogo nem tanto, mas quando o Palmeiras e o Flamengo foi eliminado, parecia clima de velório. Quando o Fluminense foi eliminado na semifinal, botaram música, falaram sorrindo, todo contente. É tudo contra o Fluminense. Por isso que quando o Fluminense consegue ganhar um título, a gente dá mais valor, que é tudo sacrifício. Até hoje a imprensa brasileira fala que o Fluminense deu sorte, porque não enfrentou o Flamengo nem o Palmeiras na Libertadores. Não enfrentou porque eles foram eliminados por times que foram eliminados pelo Fluminense depois. Não tem nem desculpa. Se os times eliminaram o Flamengo e o Palmeiras e o Fluminense eliminou os times, é que o Fluminense foi melhor do que os dois. Certo? Então, eu acho um absurdo isso. Eu sou tricolor desde que eu nasci. Meu sangue, minhas veias correm. Meu sangue é verde, grená e branco. Às vezes, minha mulher brigava comigo que quando meus filhos passavam mal, eu falava para ela primeiro esperar o jogo do Fluminense acabar para depois eu levar eles ao médico. Até hoje eles brigam comigo. Ela briga comigo. Então eu deixo de fazer tudo na hora do jogo do Fluminense para assistir. Agora, não dá para aceitar o jogo que o Fluminense fez lá pela Libertadores, lá em Caracas, contra o Deportivo Laguaira. O Fluminense não jogou. Mesmo sem jogar, teve chance de ganhar. E mesmo sem jogar, foi roubado, foi garfado. Não é? Um pênalti do João Kennedy, uma expulsão que era para ser sido feito o jogador, era para levar o segundo amarelo, e o juiz deu o amarelo para outro jogador. Aí os caras da imprensa falaram, não, que fez certo. Foram dois jogadores, ele escolheu um e deu. Não, tá ridículo isso. Era para dar falta no jogador que fez a falta, que foi o que já tinha o amarelo, seria o segundo amarelo. Tá? Isso garante que o Fluminense ia ganhar? Não, mas teria muito mais chance de ganhar, porque o Fluminense já estava melhor, apesar de andar em campo, e com um a menos ou com um gol de pênalti, se convertesse o pênalti, que o Fluminense ultimamente perde mais pênalti do que faz, o Fluminense teria muito mais chance de ganhar. Né? Segundo, o problema agora da diretoria do Fluminense, o Flamengo, a CBF, o Flamengo, o policiamento já sabia o que ia acontecer.
segundo o Gabriel Amaral e o Lessa, eles sabem que quando vai para lá jogar lá, o aeroporto fecha de noite, tem que vir no dia seguinte. Então eles já tinham a preparação para isso. E o Flamengo não jogou com o time todo titular, jogou mais reserva do que titular. Que o time era bem pior e o Flamengo realmente tem um senhor elenco. Né? Por causa do dinheiro que eles têm, pode comprar o que eles querem. Que eu acho isso errado, porque tinha que ter uma divisão de valores para poder gastar até X. Porque senão fica o troço desigual. Sempre, sempre. Como tem sido a Libertadores entre brasileiros e os outros times da Sul-Americana. Não tem como eles vencerem, que os times brasileiros, principalmente Flamengo e Palmeiras, tem muito mais dinheiro, pode colocar o elenco que quiser para jogar e só perde assim se quiser ou se um derrotar aí para. E nunca cai, né? Um derrotar o outro antes, normalmente é a final. Aí não tem como. Um caso ou outro que acontece, como aconteceu do Botafogo, do Fluminense, que eles conseguiram chegar, mas normalmente é Flamengo e Palmeiras. Aí isso é legal, cara. Isso perde até a graça, cara, porque os times têm o dinheiro, têm o time excelente. Que graça tem, cara, ganhar o título assim? Que graça tem? Tem. Cara, é um absurdo, é uma diferença que faz o futebol perder a graça. Né? Faz o futebol perder a graça. É uma divisão totalmente errada. Os presidentes do Flamengo e Palmeiras vêm com discursos disso, daquilo, e chega na hora, eles querem o deles e esquecem os outros, cara. Tem que ser igual lá fora, uma divisão equalitária, uma divisão mais ou menos igual, uma diferença pequena, para o futebol ficar mais movimentado como era antes. Como era antes, que os times disputavam, tinha sempre 10, 12 que podiam ganhar o título. E você, hoje em dia, é Flamengo e Palmeiras. Que graça tem? Tem graça nenhuma. Tá tudo errado. Tá tudo errado. Aí me vem o Flamengo, chega 1h30 de atraso, 1h40 de atraso, aí pede a CBF para mudar, a CBF concorda, o policiamento acha que não tem problema nenhum, tendo o jogo do Botafogo mais ou menos no mesmo horário, que pode dar confusão, pode dar briga, porque todo mundo pega as mesmas condições, ônibus, metrô e trem. Então, pode ter briga, pode ter morte, pode ter gente machucada. Aí acontece essas coisas, não, aí vai o Fluminense, não, tudo bem, a gente ganha mais um dia também, concordamos. A diretoria do Fluminense é submissa do Flamengo, só porque divide o Maracanã com eles. Não pode ser assim, cara. Não tem como ser assim. A gente tem que lutar pelo que é nosso. Nós temos que lutar pelo que é nosso. Então é Fluminense, porque quando foi a Libertadores, o Fluminense foi jogar a decisão, a Libertadores 2023, o Fluminense jogou a decisão da Libertadores contra o Boca no Maracanã. O Flamengo ficou com inveja, porque nunca ganhou. Ganhou a Libertadores 300 vezes, mas nunca ganhou no Maracanã. O Fluminense disputou 2 vezes, perdeu uma nos pênaltis e ganhou a outra. Aí o que aconteceu? Não, eu tenho a maior parte do Maracanã. Eu tenho um jogo contra o Bragantino, que a CBF não, a Conmebol pedia o estádio da decisão com antecedência, tantos dias antes. Aí o Flamengo tinha um jogo contra o Bragantino no Maracanã que não tem importância nenhuma. Ah, não, eu quero jogar no Maracanã. Não, muda o jogo da decisão, eu quero jogar. E a CBF foi lá na Conmebol para discutir, para tentar favorecer o Flamengo. É ridículo isso. Aí que fizeram? Adiaram o jogo do Flamengo. Aí depois o Bragantino, que era errado, não poderia jogar 3 jogos seguidos fora de casa, colocaram. E o Flamengo sempre consegue, cara. É Flamengo, é Palmeiras. Aí quando é o Fluminense, não consegue. O Fluminense vai ter um jogo agora na altitude contra o Bolívar. E depois vai ter um outro jogo
pelo brasileiro, logo em seguida. Eu quero ver se o Fluminense pedir, se eles vão adiar o jogo do Fluminense também, ou se vão antecipar, ou botar para o dia seguinte. Eu quero ver se os outros times vão aceitar. Não tem que favorecer o Flamengo, não. Porque o Flamengo é ele e os outros que se dane. Então a gente tem que ser. Nós temos que ser nós e o resto, e o Flamengo se dane também. E o Palmeiras também não é santo, não. Ele está tentando tirar os jogadores do Fluminense, que era para vir para o Fluminense, que falaram que voltariam para o Fluminense, para enfraquecer mais aí do Fluminense. E não vai ganhar título nenhum o Palmeiras. Vocês vão ver. Eles vão fortalecer, mas não vão ganhar o título. Aí o Nino, vamos ver, porque o Arias já perdeu o respeito com a torcida do Fluminense pelo que ele fez. Porque ele prometeu voltar. Só voltaria para o Brasil fosse para o Fluminense. Ele podia ter recusado o Palmeiras. Aí a proposta que o Fluminense fez ficaria de pé. Aí o time venderia para o Fluminense. O Nino pode fazer a mesma coisa. Pode recusar o Palmeiras, mas dizem que já está palavrado, o pai dele deu uma declaração, aí eu já estou indo contra. Tá certo que ele tem um motivo principal, que é o filho dele, né? Tem que voltar para o Brasil para ficar junto da família, mas mesmo assim, cara, ele pode recusar a proposta do Palmeiras, aí o Fluminense faz uma proposta e o Zenit aceita. Porque na hora de vender o Nino para lá e o Arias para lá, o Fluminense foi amigo. Vendeu por valor baixo. Agora, na hora de voltar, eles não são amigos, só pensam no bolso deles. Tá errado isso, cara. Tá muito errado isso. E agora a torcida tá revoltada e com razão. Depois não vem seu Mário Bittencourt e o presidente do Fluminense, Matheus Montenegro, botar a culpa na torcida. Porque quem errou foi eles. Não vem com desculpa, se a gente não aceita, é mudar do mesmo jeito, não interessa. Mas tem que se opor. Não tem que aceitar, não tem que abaixar as calças pro Flamengo, não, cara. Tem que ir contra, tem que bater de frente. É o futebol, o Fluminense estaria fazendo um favor ao futebol brasileiro. Não ao Fluminense, ao futebol brasileiro. Bater de frente contra o Flamengo, contra o Palmeiras, é um favor ao futebol brasileiro. Porque do jeito que está, vai continuar só os dois mandando no Brasil. Não adianta o time se endividar, não adianta o time contratar grandes jogadores, não adianta fazer nada, porque a própria arbitragem favorece o Flamengo. E o Palmeiras, a própria CBF favorece ao Flamengo e o Palmeiras. Tudo para eles, nada para a gente. Então, não adianta. Então, os presidentes do clube bateram de frente para formar essa liga, tem que bater de frente contra o Flamengo e o Palmeiras também. Não pode ser assim não, cara. Não pode baixar as calças para eles não, cara. Tem que ir contra. Tem que arrear as calças deles e ir fundo, cara. Porque eles mandam no Brasil. E a CBF, a imprensa brasileira, é tudo para eles dois, cara. Se um time, o Fluminense, aquele André Rizek, quando tem a seleção que eles fazem, o gol mais bonito, se tiver um gol mais bonito do Fluminense e um gol menos bonito do Palmeiras ou do Flamengo, ele vai dar para o Palmeiras ou para o Flamengo. O jogador, o craque da rodada, o menino, o Serna, foi o melhor jogador. Eles deram pro jogador do Palmeiras naquela semana. É ridículo, cara. É ridículo isso. A imprensa é toda paulista e, sem ser de São Paulo, é toda flamenguista. O André Rizek é tudo pelo Flamengo e pelo Palmeiras. É impressionante, cara. Eu gosto de assistir a Globo, mas estou ficando enjoado. Que eles são tudo contra o Fluminense, cara. Tudo contra o Fluminense. É impressionante, cara. O Fluminense, para ganhar as coisas, tem que ser um sacrifício. Então não pode o presidente do Fluminense agora, o Matheus Montenegro, e o outro que continua lá agora, que até deu branco agora com a raiva, não pode abrir as pernas para eles não, cara. Tem que bater de frente, tem que correr atrás.
Se ficar abrindo as pernas, vai continuar eles ganhando tudo, cara. Aí daqui aos 20 anos, aí se não tiver mudado nada até lá, porra, o Flamengo e o Palmeiras ganham tudo, lógico, cara. Além do dinheiro que eles têm, ainda tem isso, o favorecimento, os próprios clubes ficam abrindo as pernas para eles, com medo. Assim não dá, cara. A gente perde até a graça. Eu só vejo o jogo do Fluminense, eu não vou mais ao Maracanã, por causa também de outro assunto que eu não acho legal. Esse negócio de torcida organizada, o policiamento, em vez de ficar ajudando o Flamengo, Palmeiras e outras coisas, e na hora do Fluminense ficar tirar da reta e falar que não pode ter jogo, quando tem 2, 3 clubes do mesmo estado, para que a Copa do Brasil faz essa divisão? Ah, o jogo do Flamengo e do Fluminense não pode ser o primeiro jogo, os dois no Rio. Por que não, cara? Se eles estão fazendo isso aí agora. E o policiamento, esse negócio de torcida organizada, tem que fazer o registro, o cadastramento, todo mundo. Que infelizmente, nas torcidas organizadas já foi muito legal, na minha época era legal. Hoje em dia tem muita gente que não é direito, que não é do bem na torcida organizada, que só sabem marcar encontro pela internet com as outras torcidas quando tem jogo para brigarem, para se engafinharem, para matarem um ou outro. Aí quem é do bem, que está indo lá para assistir o jogo, acaba sendo esfaqueado, levando um tiro, morrendo, ou ficando aleijado, como o torcedor do Fluminense ficou, agora deu branco no nome dele, por causa de torcida organizada, que fica brigando uma com a outra. O cara às vezes não está nem perto do estádio, o cara está em outro lugar só porque vai pegar um trem, um ônibus, com a camisa do time dele, aí vem torcedores de torcida organizada de outro clube brigar, matar, espancar, dar tiro, dar facada. Por quê? Só porque o cara tá torcendo pelo time dele, cara. Pô, hoje em dia não dá mais prazer isso. Antigamente, na minha época, um sacaneava o outro, um brincava com o outro. Quando o time ganhava, aí brincava com o do outro time. Quando o nosso time ganhava, brincava com o do outro time. Aí no outro jogo trocava, quando não ganhava. Hoje em dia, se o time ganha, você não pode brincar. Tá faltando com respeito. O cara vem querer te dar facada, te dar tiro, tá querendo te bater, tu não pode brincar. Então, que graça tá tendo no futebol atualmente? Se a própria imprensa tá fazendo, tá deixando acontecer isso, em vez de fazer por onde, para o policiamento correr atrás, fazer as coisas direito e tal, não, eles acham bonito isso. Então, o que acontece? Está acontecendo isso, cara. Tem que pegar todo mundo que não é do bem e prender, e tirar, não deixar o estádio, botar no Maracanã até acabar o jogo, até tantas horas antes, tantas horas depois, para só ir pessoas do bem. Eu nunca mais fui ao Maracanã, eu adoro o Maracanã, mas nunca mais fui ao Maracanã por causa disso. Eu quase morri com meu filho, que era pequeno na época, porque os caras vieram brigar, vieram brigando, pararam na nossa direção. Se alguém tá armado e dá um tiro, podia pegar em mim ou no meu filho. Nunca mais foi o jogo. Não tem prazer mais de ir ao Maracanã, cadê essas coisas? E cadê a polícia nessa hora? Cadê a CBF? Cadê o governo do estado, a prefeitura? Cadê? Ninguém faz nada. Aí na hora, o Flamengo chega 1h40 atrasado, vamos adiar o jogo. Aí adia o jogo para um dia que já tem jogo do Botafogo. Você estava marcado, tem um prazo, você tem que mudar o jogo tantos dias antes. E isso por causa de 1h40, e o Flamengo já sabia que acontecia isso. Aí por causa de 1h40 quer mudar o jogo para o dia seguinte. E o pessoal que comprou os ingressos, que mora longe daqui do Rio, que quer ver um jogo, quer ver, ou até daqui mora aqui no Rio, que trabalha no domingo, aí porque o jogo era sábado, comprou ingresso, a gente vai devolver o dinheiro. Devolve o dinheiro. E às vezes o cara combina com os amigos, vai para ir com a família e vai perder esse prazer de ir ao jogo, porque o Fluminense abriu as pernas para o Flamengo para mudar o horário e a CBF aceitou. E o policiamento achou que tá tudo ok, que não tem problema.
Aí, quando é o Fluminense, não acontece isso, né? É ridículo isso. É ridículo isso. Vamos ver se a gente muda essas coisas. Vamos ser um país, um estado do bem, um estado para resolver os problemas, não para ajudar a ter mais problemas, né? A gente vê aí o que está acontecendo na política. Eu não quero me meter, que eu não gosto de política, mas toda hora o governador é preso ou sai por causa disso, daquilo, não sei o que, não sei o que lá. É o estado que a gente vive. Eu não gosto de política, não suporto política, tá? Porque eu acho que ninguém ajuda o povo, nenhum político ajuda o povo, é só para eles e o povo que se dane. Então eu não gosto de político. Então eu acho que o futebol, o meu prazer é futebol. Então eu acho que o futebol tem que ser resolvido, tem que mudar isso. Tem que mudar. Para melhor, não para pior. Porque antigamente dava prazer de ver o jogo. Hoje em dia, não dá. Eu assisto em casa. Por quê? Para evitar de acontecer alguma coisa, né? Mas vamos ver. Desculpe o desabafo, tá? Mas aí, agora eu vou falar o que eu normalmente falo. Todo mundo sabe que eu tenho mal de Parkinson, câncer de próstata, que eu fiz esse canal com a ajuda da sobrinha da minha esposa, né? Para tentar tirar o estresse, que eu fico vendendo açaí de meio-dia à meia-noite com minha esposa. Então só tem horário de manhã ou depois de meia-noite. Depois de meia-noite estou morto, cansado, que eu não durmo direito à noite também. Então aí eu, como via muito o YouTube falar sobre o Fluminense, eu resolvi fazer o canal. Aí a sobrinha da minha esposa me ajudou. Mas só o canal, mas eu não entendo nada de internet. Então eu procuro comentar ou fazer desabafo, como eu estou fazendo hoje. Aí eu peguei os YouTubes que eu confio e que eu acredito e pego o que eles falam e falo aqui, né? Procuro falar aqui. Aí eu pensei de não ter nem 50 inscritos, mas graças a Deus estou com 759 inscritos. Aí me empolguei, espero chegar aos 1000 pelo menos até o meio do ano. Estou levando a sério. Era uma fuga, né, de uma possível depressão. Hoje em dia eu estou tentando levar a sério. Mas não sei o que está acontecendo, que tinha parado em 758, aí um conhecido meu se inscreveu, ficou 759. Não sei se me bloquearam, não sei o que aconteceu. Mas aí fiz algumas amizades com o pessoal que se inscreveu. E espero que todo mundo que está inscrito continue dando like, compartilhando e dar o hypar, né, para melhorar a pontuação do canal. E que peçam aos amigos, se forem tricolores, que não tiverem inscrito, por favor, para se inscrever e dar o like e compartilhar. E o pessoal que assiste os vídeos, que gosta, por favor, não tiver inscrito, se inscreva, dê o like, compartilhe e peça seus amigos também para se inscrever e dar o like e compartilhar. Fazendo isso, vocês vão ajudar o YouTube a espalhar nosso canal para muito mais gente no Rio de Janeiro, no Brasil e quiçá no mundo. A outra parte é o Pix, para tentar ajudar o canal. Eu tenho 2 Pix, né? Um é um e-mail, o outro é um menor para quem tem alguma dificuldade para digitar como eu, ou por preferir digitar o número menor. Os dois são do Banco PicPay. O primeiro é paulorcribeiro@hotmail.com. Repetindo, paulorcribeiro@hotmail.com. O segundo, 746-234-787-34. Repetindo, 746-234-787-34. Se vocês puderem, como eu falei anteriormente, os dois são do Banco PicPay. Se vocês puderem ajudar o canal fazendo Pix, não fizer falta para vocês, por favor, pode depositar, fazer o Pix, qualquer valor. Agradeço desde já a todos. E vamos aguardar agora até amanhã para ver o jogo entre Flamengo e Fluminense. Eu acho que o Flamengo já vai entrar derrotado amanhã, por causa desses problemas todos que estão acontecendo, e possivelmente não deve ir quase ninguém da torcida do Fluminense. Fiquem com Deus, até amanhã, se Deus quiser.